dia. Bom dia mesmo? Certo. Muito bom. Estava ouvindo essas músicas, né? As letras, elas são riquíssimas, mas olhando elas ali, a gente vê um paradoxo, né? Por um lado, nós descansamos no Senhor, temos certeza e convicção, né, de que o Senhor graciosamente nos cuida, nos concedeu a salvação, mas por outro lado fala em temos lutas, né, temos que batalhar, temos que lutar nessa vida. Então há entre a nossa salvação inicial lá, quando o Senhor nos salvou, até nós chegarmos, nos apresentarmos diante dele, nesse meio aqui, né, existe lutas. E lutas porque temos inimigos que não querem, não desejam a glória de Deus, não querem que nós cheguemos lá. Hoje eu vou compartilhar com vocês esses dois versículos da carta de Judas, né? A razão é que eu estava meditando sobre a carta toda, e aí quando eu recebi então o convite aqui para compartilhar com vocês alguma mensagem aqui livre, né? E achei, uma vez que eu estava aqui já olhando a carta de Judas, eu digo, bom, vou compartilhar isso com os meus irmãos lá. Acontece que a carta de Judas, embora sejam só 25 versículos, né, quando eu olhei ela a primeira vez assim, né, a vi como um salmo, né, mas na verdade, embora tenha elementos do salmo, ela é uma carta curta, mas ela é muito profunda. Ela, né, não dá para eu ficar aqui em 30, 40 minutos, discorrer sobre todas elas e aprofundar um pouco mais os detalhes, né. Tem elementos ali do Novo Testamento, tem elementos que nem estão na Bíblia, que são vindos de outras informações para a Bíblia. Então, de fato, ela é uma carta assim, um pouco mais profunda. Então, hoje, meus irmãos, eu queria compartilhar com vocês essa carta em duas partes. Tá? A primeira eu vou olhar com vocês, a gente vai ler a carta, eu vou ler a carta aqui do versículo 1 até o 23, que é para a gente entender o contexto da carta. Mas eu vou dar destaque para os versículos 24 e 22, porque eles contêm ali duas promessas. Né? O que me chamou a atenção, na verdade, nem foi as promessas, quando eu estava olhando aqui, seria a doxologia, né? A explosão de louvor que Judas tem no final da carta. Mas olhando aquilo ali, tem duas promessas ali de Deus para nós. Duas promessas baseadas na soberania de Deus, no poder de Deus, na fidelidade de Deus. Então, Judas olha para esses últimos dois versículos e ele não, como é que eu vou dizer assim, ele não se contém e adora o Senhor. Então, talvez num outro momento a gente possa olhar essa carta com um pouco mais de profundidade. Mas hoje eu queria destacar esses dois versículos, essas duas promessas com vocês, o que elas têm a ver com a nossa vida. Tá? Bom, a glória de Deus em nos guardar. A glória de Deus em nos guardar. Ela nos dá Judas nos dá essa certeza de que chegaremos ao fim. O fim conforme Judas diz, é que ele vai nos apresentar irrepreensíveis, com exultação diante da glória de Deus, Então, os cristãos, no primeiro versículo, são aqueles que são chamados, amados de Deus e guardados em Cristo Jesus. Três coisas, né? Uma das características dessa carta, né, se a gente fosse olhar com mais detalhe, alguns comentaristas chamam ela da carta tríplice, né? Ela sempre menciona três coisas. Quando fala lá nos mandamentos, lá no meio da carta, quando diz que aquilo que é para nós fazermos, ele fala de fé, de esperança e de amor. Mas essa tríplice expressões que existe, a gente vai deixar, quem sabe, para outro momento. Mas o importante aqui no primeiro versículo é que você e eu fomos chamados, amados e guardados em Cristo Jesus. Para quê? Para a glória de Deus, para sermos apresentados diante dele e então termos a eternidade.
Então há uma afirmação aqui no início, né, uma afirmação de Deus sobre nós. Então, meus irmãos, os cristãos são aqueles que são chamados, amados de Deus e guardados em Cristo, em Cristo Jesus. É Deus quem nos chama, Ele nos ama e Ele nos guarda. E isso é fundamental para o Evangelho, porque o fato de que, a menos que Deus soberanamente escolha nos salvar, deleitar-se em nós e nos preservar, nós estaríamos sem esperança. Ou seja, se não fosse Ele, pela graça, nós não tínhamos esperança. Embora mesmo que Judas, no decorrer da carta, ele nos exorte a batalhar pela fé, que esse foi o propósito, né, que a gente vai ver depois, de nos lembrar, de edificar uns aos outros, de nos esforçarmos por mantermos no amor de Deus, esta carta está fundamentada na verdade de que Deus fez por nós em Cristo. É garantido pelo poder preservador que Ele exerce para nos levar para casa. No versículo 24 a gente vai ver isso. Ih, sumiu aqui a minha tela. Voltou. Então, nós temos a garantia de que Deus nos salvou, de que Deus está nos salvando e de que Deus nos salvará. Aqui nós temos, de novo, né, o passado, o presente e o futuro. Né? De novo, essas expressões tríplices. Lembremos que somos chamados, amados e guardados por Deus, não por causa de nossos esforços, mas, em última análise, por causa da sua graça. Então, a doutrina ou o ensino da perseverança dos santos, que é um dos pontos centrais da teologia reformada, ela afirma que aqueles que são verdadeiramente regenerados e unidos a Cristo pela fé, continuarão na graça de Deus até o fim, até o encontrarmos, até Ele voltar com suas miríades de santos, como fala aqui Judas, que Enoque diz. Esse ensino de que seremos apresentados irrepreensíveis, com exultação, baseia-se, então, na soberania de Deus e na sua promessa de preservar os cristãos até os fins. Nós vamos ver versículos paralelos que afirmam essa mesma verdade, esse mesmo ensino, essa mesma doutrina. A Bíblia aponta consistentemente para a fidelidade de Deus em proteger e preservar os seus filhos, os cristãos, até o dia de Cristo. E Judas termina então com uma ótima, nesta ótima pequena carta, chamando a atenção de todos para o próprio Deus. Ele é o único que pode nos levar e nos preservar, nos manter seguro até esse grande dia. Então, essa última parte da carta, que nós vamos ver aqui, a última parte da carta é sobre como ficar preocupados com Deus, ou melhor, focados em Deus, com olhos fixos naquele que é o nosso autor e consumador da fé, o Senhor Jesus Cristo. Essa é a doxologia de Judas, né? Para que a gente tire os olhos de nós mesmos, para que a gente não deixe de fixar os olhos naquele que é o autor e o consumador da nossa fé. Né? Aquele que abriu os nossos olhos para entendermos que a salvação é pela graça e que tudo depende dele. Então, a doxologia de Judas 1, 24 e 25. Doxologia significa uma expressão de louvor, de honra e de glória a Deus. Doxologia é uma palavra grega que é formada por dois termos: doxa, que significa glória, e logia, de logos, que significa palavra. Então, na doxologia, o cristão rende graças e glória e honra e reconhecimento à insondável grandeza, à insondável majestade do Senhor. Embora a palavra doxologia ela não apareça no texto bíblico, doxologia, mas ela está por toda a Bíblia. No Velho Testamento, nos Salmos, Filipenses, Colossenses, Romanos, 2 Pedro e aqui no livro de Judas. Então a doxologia de Judas é a seguinte: ora aquele que é poderoso para vos guardar de tropeço, para vos apresentar com exultação, imaculados diante da sua glória, ao único Deus, nosso Salvador, mediante Jesus Cristo, nosso Senhor. E aí ele começa, né, aquela explosão de louvor. Né? Glória, majestade, império, soberania, antes de todas as eras, agora e para sempre. Amém. De novo, né?
passado, presente e futuro. Mas para a gente entender um pouco o que eu vou falar depois, esse ensino, né, de que a salvação é pela graça, e de que o Senhor vai nos preservar e vai nos conduzir até o fim, e vai nos apresentar de forma irrepreensível, né? A gente precisa entender por que foi escrito isso, né? O contexto da carta em si. Então eu queria que os irmãos abrissem lá em Judas, né, antes de Apocalipse ali. Eu vou ler a carta, tá? Só para a gente entender ali, depois eu vou resumidamente explicar a carta. Tá? Judas 1, 24 e 25 é apenas um destaque da carta, né? Não é toda a carta e nem o ensino principal e objetivo principal aqui. Judas diz assim, ó: Judas, servo de Jesus Cristo e irmão de Tiago, aos chamados amados em Deus, guardados em Cristo Jesus, a misericórdia, a paz e o amor vos sejam multiplicados. Amados, quando empregava toda a diligência de escrever-vos acerca de nossa comum salvação, foi que me senti obrigado a corresponder-me convosco, exortando-vos a batalhardes diligentemente pela fé, que uma vez por todas foi entregue aos santos. Pois certos indivíduos se introduziram com dissimulação, os quais desde muito foram antecipadamente pronunciados para esta condenação, homens ímpios que transformaram em libertinagem a graça do nosso Deus e negam o nosso único e soberano Senhor Jesus Cristo. Então, 13:4 está o propósito, por que ele escreveu. Aqui tem um elemento de alerta, de meio que de urgência, né? Porque a princípio ele estava escrevendo algo, uma carta sobre a nossa comum salvação, de uma maneira mais tranquila, e de repente ele viu homens dissimulados entrarem na igreja de Deus, falsos cristãos, né? E ele então emitiu esse alerta. E ele já dá a declaração de quem são essas pessoas, né? De quem são essas pessoas, né? São homens ímpios que transformam em libertinagem a graça de Deus e negam o único soberano Senhor Jesus Cristo. Agora, daqui até o versículo de 5 até 16, a gente vai ver uma descrição e da argumentação e dos exemplos de pecados que houve no passado, no Velho Testamento, e que Deus então julgou. Então a gente vai ver a relação, à medida que eu vou lendo, vai observando o que esses homens faziam, a relação que Judas faz com ele e os pecados que cometia, e ele ainda faz uma analogia com esses homens. Então, aqui está a relação de pecados. É isso que poderia acontecer na igreja, esses homens estando lá. Então, é essa ameaça para a igreja que Judas está, então, descrevendo. Né, uma relação de pecados de homens que praticam isso. Mas o ponto principal aqui é que todos, inclusive eles, foram julgados. Exemplos de julgamento, de juízo de Deus. Julgamentos já, agora, e julgamentos para o futuro. Então, veja bem, esses homens ímpios, né, que transformam em libertinagem a graça do nosso Deus, que negam o único soberano, Senhor Jesus. E aí, então, Judas começa a falar: quero, pois, lembrar-vos, embora já estáis cientes, de que uma vez por todas, que o Senhor, tendo libertado um povo, tirando-o da terra do Egito, destruiu, depois os que não creram. E a anjos que não guardaram o seu estado natural, mas abandonaram o seu próprio domicílio, ele tem guardado sob trevas, em algemas eternas para o juízo do grande dia. Como Sodoma e Gomorra, e as cidades circunvizinhas, que havendo se entregado à prostituição, como aqueles, seguindo após outra carne, são postas por exemplo de fogo eterno, sofrendo punição. Ora, estes homens, da mesma sorte, quais sonhadores alucinados, não só contaminam a carne, como também rejeitam o governo, difamam as autoridades superiores. Contudo, o arcanjo Miguel, quando contendia com o diabo e disputava a respeito do corpo de Moisés, não se atreveu a proferir juízo infamatório contra ele. Pelo contrário, disse: o Senhor te repreenda. Estes
estes ímpios, de novo, ele se refere, né, esses homens, porém, quando a tudo o que não entendem, difamam, e quando a tudo o que compreendem por instinto natural, como brutos sem razão, até nessas coisas se corrompem. Ai deles, de novo eles, porque prosseguiram pelo caminho de Caim, movidos pela ganância, se precipitaram no erro de Balaão, e pereceram na revolta de Corá. Estes homens são como rochas submersas em vossas festas de fraternidade, banqueteando-se juntos, sem qualquer recato, pastores que a si mesmos se apacentam, nuvens sem águas, impelidas pelos ventos, árvores em plena estação dos frutos, desprovidos, duplamente mortos, desarraigadas, ondas bravias do mar que espumam as suas próprias sujidades, estrelas errantes, para as quais tem sido guardado a negridão das trevas para sempre. Quanto a estes, de novo, os ímpios, aqueles que a gente se referiu lá no início, no versículo 4, quanto a estes foi que também profetizou Enoque, o sétimo depois de Adão, dizendo: eis que veio o Senhor entre suas santas miríades, para exercer juízo contra todos e para fazer convicto todos os ímpios, acerca das obras ímpias que impiamente praticaram e acerca de todas as palavras insolentes que ímpios pecadores proferiram contra ele. Os tais, de novo os ímpios, os tais são murmuradores, descontentes, andando segundo as suas paixões, a sua boca vive propalando grande arrogância, são aduladores dos outros por motivos interesseiros. Então aqui é uma descrição das pessoas, dos pecados, ele faz uma análise lá com o Velho Testamento, a gente vê uma relação de pecados. Só que eles são falsos, eles dissimulam, né? São aquelas meias verdades, né? Não totalmente verdade, meia verdade. E eles se apresentam como pastores, né? A ideia de que são pessoas que estão simulando, entre no meio da igreja. Como pedras, ou como recifes abaixo do mar, né? Qual é o objetivo deles? Fazer a igreja naufragar na fé, desviar-se dos caminhos, desonrar a Deus. E ensinos errôneos, tipo heresias, que acontecia já no primeiro século, né? Que a gente lá, de 1 João, antes já se falava daquelas heresias como gnosticismo. Então, esse era o alerta para esses homens que estavam na igreja. Vocês lembram que o joio vai crescer com o ímpio, na mesma lavoura? Né? Eu creio que entre nós, a gente não percebe ninguém isso. Mas na igreja fora aqui, já existe isso. Já existe isso. Eu recentemente ouvi falar, não sei se vocês certamente já ouviram falar, da hipergraça. Já ouviram falar da hipergraça? O Hernando Dias comentou sobre isso. Vocês sabem o que é a hipergraça? A hipergraça é as pessoas, eles dão uma ênfase muito grande à graça, desprezando outros ensinos das Escrituras. Por exemplo, a hipergraça acredita que, uma vez que nós somos salvos, que o sangue de Jesus nos purificou e somos justos agora diante de Deus, não precisamos mais nos preocupar com o pecado. Deus nos olha sempre como justos. Ou seja, não precisamos nos confessar, nem confessar a Deus, nem os nossos erros, não precisa disso. Né? A doutrina lá de 1 João, tão clara, de versículo 9, se confessarmos os nossos pecados, né? Ele é fiel e justo para nos perdoar, não precisa, não é aplicável. Então, esses ensinos, e outras coisas, né? A hipergraça. Então, você, de uma certa forma, você está livre. Pecar ou não pecar, não interessa muito, porque tu já está justo diante de Deus, certo? Então, meus irmãos, isso está correndo aí pelas igrejas. Há igrejas que acreditam que uma vez que você aceitou, que você reconhece Jesus como Senhor, que você foi justificado, pode pecar, você não precisa se arrepender, né? Você não perde o teu relacionamento com Deus. É isso que ocorre. E eles desprezam também o Novo Testamento. Como é que fica eles desprezam todo o ensino do Novo Testamento, todo o ensino dos 10 mandamentos. Por quê?
porque estão perdoados, são santos e justos diante de Deus na sua vida normal agora. Então, hiperglória, esse é um dos erros, né, recentes que a gente está vendo por aí, que está acontecendo. E o que Judas, de certa forma, está dizendo é isso: olha, cuidado, são meias verdades, isso pode naufragar na tua fé, isso pode desencadear para uma vida de imoralidade, que é exatamente contra isso, né, que a gente vai ter que lutar, e a gente tem que lutar. Então, meus irmãos, essa é a carta do contexto de Judas. Bom, aí agora, do versículo 17 até o 23, muda a mão. Ele muda a mão. Agora Judas fala, mas agora vós, amados. Né? Então dá esse tom, né, de amizade, de amor, mas ele vira a mão. Então agora ele vai falar. Até aqui ele falou dos ímpios, do que eles fazem, deu exemplos, deu o acontecimento do que já aconteceu no passado, que Deus julgou, é uma prova de que Deus não tolera a imoralidade, né? Tem a profecia, inclusive a profecia de Enoque, né, fala da vinda do Senhor Jesus. Mas agora ele inverte a mão. Né, ele muda aqui, ele fala para nós. Então ele fala assim para nós: vós, porém, né, vós cristãos, você que reconhece o Senhor Jesus como Senhor e Salvador, você que é salvo pela graça. Então ele diz assim, ó: vós, porém, amados, lembrai-vos das palavras anteriormente proferidas pelos apóstolos de nosso Senhor Jesus Cristo, os quais vos diziam: no último tempo haverá escarnecedores, andando segundo as suas ímpias paixões. São estes os que promovem divisões sensuais, que não têm o Espírito. Então, vocês lembram, o Senhor Jesus falou isso, Pedro falou isso, Paulo falou sobre isso. No meio de vocês vai ter pessoas, falsos cristãos, né, falsos mestres, vai haver, vocês preparem-se para isso. Então ele diz assim: vós, porém, amados, agora vem a parte positiva, né, o que Judas diz para a igreja fazer. O que Deus diz para a igreja fazer aqui. Então ele diz assim, no versículo 20: vós, porém, amados, edificando-vos na vossa fé santíssima, orando no Espírito Santo, guardai-vos no amor de Deus, esperando a misericórdia do nosso Senhor Jesus Cristo para a vida eterna. E compadecei-vos de alguns que estão na dúvida, salvai-os arrebatando-os do fogo. Quanto a outros, sede também compassivos em temor, detestando até a roupa contaminada pela carne. Aqui dá a entender que já havia irmãos que estavam na dúvida, né, sobre a salvação, né, sobre a graça de Deus. Alguns já estavam até provavelmente desviando aqui, porque salvar alguns é porque provavelmente já estão fora do caminho. Né, e essa é a preocupação. Então o que Judas diz para a igreja são estas coisas aqui. Primeiro ele emite um alerta, né, irmãos, no meio de vocês tem ímpios, pessoas dissimuladas, pessoas no meio de vocês tentando enganar vocês. Mas vocês vão conhecer pelos seus frutos, né? Porque quando ele diz assim, né, nós seremos conhecidos, os cristãos, pelos seus frutos. Mas os ímpios também, eles não produzem frutos. Eles não produzem fruto. A árvore parece verde, mas não tem fruto. A nuvem está lá, parece cheia de água, mas não chove. Entendeu? Não tem frutos. Tem frutos. Então, o recado para nós hoje é esse alerta de Judas da carta, o principal alerta é que nós temos que batalhar por essa fé. Quando ele diz assim, edificai-vos aqui, significa que tem uma ação contínua, que é ativo, não é passivo, edificar, crescer na graça e no conhecimento do Senhor Jesus, para que a gente possa então detectar estas heresias, essas coisas erradas, esses meias verdades sobre isso. Então, edificai-vos. O segundo aspecto é orai no Espírito. Estejamos orando, um relacionamento com o Senhor, de comunhão, de reunião com Ele, guardando-se no amor de Deus. Guardar-se no amor de Deus, duas maneiras. Na verdade, o Senhor nos guarda no seu amor, mas há também de nós nos guardarmos no amor de Deus. Como é que nós nos guardamos no amor de Deus? Quando nós amamos a Deus, quando nós obedecemos a Deus, quando nós fazemos aquilo que Ele espera que a gente faça.
E o terceiro aspecto tem que ver com aqueles que estão em dúvida, com aqueles que estão se perdendo, é a questão da misericórdia, compadecei-vos dele. Isso tem a ver com sermos firmes nas nossas convicções e poder ajudar os irmãos, aqueles que estão na dúvida, a gente ajudar eles a se firmar na fé. E aqueles que estão desviados, que já estão em pecado, que já estão em disciplina, se a gente tiver a oportunidade de tentar trazê-los. Mas aqui a gente tem que tomar muito cuidado, né? Porque ele diz assim, com temor, com cautela, para que você também não saia do caminho, não se desvie. Então, e a última parte, então, que é a doxologia, que é o que a gente vai ler, que é as duas promessas que eu queria então compartilhar com vocês. Ora, aquele que é poderoso para vos guardar de tropeços e para vos apresentar com exultação, imaculados diante da sua glória, ao único Deus, nosso Salvador, mediante Jesus Cristo, Senhor nosso, glória, majestade, império e soberania. Antes de todas as eras e agora, por todos os séculos. Amém. Como eu disse no início, né, nós cristãos, fomos chamados, amados e guardados em Cristo Jesus. Em Cristo Jesus. Então, eu queria orar com vocês agora para a gente dar uma olhada aqui nesses dois aspectos, nessas duas promessas finais, conclusivas aqui que Judas dá. Vamos orar, por favor. Senhor nosso Deus, nós o adoramos, Pai. Nós te damos glória, nós te louvamos, nós te agradecemos, Pai, por sermos chamados, por sermos amados e guardados em Ti. Certo, Pai, convictos de que aquele que começou uma boa obra há de concluir, há de nos apresentar a Ti mesmo, Senhor, irrepreensíveis, Pai, e com exultação. Haverá muita alegria nesse dia, Senhor. Por isso, Pai, nós o adoramos com louvor e com gratidão. Pai, que essa verdade, que estas verdades que tem o livro de Judas, especialmente essas duas promessas, esteja sempre presente, seja sempre notável em nossa vida de fé, de confiança em Ti, sabendo que o Senhor nos guarda, que o Senhor nos conduz, que o Senhor, de uma maneira graciosa, e o Senhor vai nos conduzir até aquele grande dia, quando o veremos face a face, em tremenda alegria. Faz isso conosco, Senhor, para a honra e glória do Teu nome, e, Senhor, também para a nossa alegria. Amém, Senhor. Então, meus irmãos, há duas promessas aqui. Na verdade, é no versículo 24, duas promessas. A primeira promessa, ora, aquele que é poderoso para vos guardar de tropeços. Uma. E a outra, mais uma, para vos apresentar com exultação imaculados diante da sua glória. Então ele vai nos guardar de tropeço e vai nos apresentar. A primeira, nos guardar de tropeço, significa que Deus, de alguma maneira, graciosamente, muitas vezes a gente nem vai compreender isso, Ele vai nos conduzir durante essa luta que nós temos com esse mundo, né? Judas aqui escreve para encorajar nós a sermos firmes e vivermos vidas santas, garantindo que Deus está disposto e capaz de purificar os seus filhos. Judas diz que Deus é capaz, tem o poder para isso, de nos guardar, de nos proteger,
para que a gente não caia, para que a gente não volte à vida de pecado, para que a gente não perca a salvação. Mas lembre-se, por outro lado, nós temos que batalhar pela fé. Nós temos que batalhar pela fé. Então, ele é capaz. João 10, 27 diz assim, as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna e elas nunca perecerão, e ninguém as arrebatará da minha mão. Meu Pai que mas deu é maior que todos, e ninguém pode arrebatá-las da mão do meu Pai. Só um que é capaz de conduzir-nos ao céu, a cidade celestial. Ninguém pode arrebatar as suas ovelhas da mão de Deus. Ninguém pode arrebatar você das mãos do cuidado de Deus. Romanos 16, 25 diz assim, ora aquele que é poderoso para vos confirmar, segundo o meu evangelho e a pregação de Jesus Cristo, segundo a revelação do mistério guardado em segredo desde os tempos eternos. Aquele que é poderoso para confirmar. Só há um que é capaz de proteger você e é Deus. Paulo reconhece isso. Paulo reconhece que Deus nos conduzirá até aquele grande dia. Efésios 3, 16 a 20 diz assim, para que segundo as riquezas da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder, mediante o seu Espírito no homem interior, para que Cristo habite nos vossos corações mediante a fé, a fim de que, estando arraigados e fundados em amor, possais compreender com todos os santos qual seja a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo que excede todo o entendimento, para que sejais cheios de toda a plenitude de Deus. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, segundo o seu poder que opera em nós, a Ele seja a glória na igreja, por Cristo Jesus, por todas as gerações, para todos sempre. Amém. Acima do que podemos sequer imaginar, Ele é poderoso, Ele é capaz, e Ele vai nos conduzir. Filipenses 3,20 diz assim, porque a nossa cidadania está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que transformará o nosso corpo de humilhação para ser conforme o seu corpo glorioso, segundo o seu eficaz poder de sujeitar a si todas as coisas. Todas as coisas. Também queria citar aqui Hebreus 7, 24, para dar a base de que Ele é capaz, de que Ele é poderoso, para nos conduzir, para não deixar-nos tropeçar. Mas este, porque permanece para sempre, Hebreus 7, 24, tem sacerdócio imutável. Portanto, ele também é capaz de salvar perfeitamente aqueles que por ele se achegam a Deus, pois vive sempre para interceder por eles. Ele é capaz de nos salvar perfeitamente. 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 Isso sem mencionar aqui João 17, 9, a oração do Senhor Jesus, que também ora para que o Pai guardasse aqueles que Ele havia dado. Jesus disse, não oro para que os tire do mundo, mas para que os guarde do maligno. Em outras palavras, Deus estava orando para que o Senhor nos guardasse, nos guarnecesse as nossas vidas, para que o maligno não toque em nós. Isso é o que a palavra guardar significa. Ele te guardará. Ele é o nosso refúgio. Se Ele é por nós, quem será contra nós? No comentário de John MacArthur, sobre esse versículo, ele diz o seguinte, o Senhor preserva os santos. Ora, aquele que é poderoso para vos guardar de tropeçar, porque Deus é perfeitamente fiel, extremamente poderoso e infinitamente amoroso. Ele não permitirá que seus filhos se distanciem da fé salvadora, o que decaiam do Evangelho, de modo a ser perdido novamente em seus pecados. Ele não está somente disposto a preservar os cristãos, ele também é capaz de preservá-los até o fim.
Durante o seu ministério terreno, Jesus ensinou definitivamente que Deus protege soberanamente todos os que creem. Tudo o que o Pai me dá virá a mim, e aquele que vem a mim, de maneira nenhuma o lançarei fora. Porque eu desci do céu não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. E esta é a vontade daquele que me enviou, de que tudo o que ele me deu, eu não perda nada, mas ressuscite no último dia. Porque esta é a vontade do meu Pai, que todo aquele que vê o Filho e crê nele tenha vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Ninguém pode vir a mim se o Pai que enviou, ninguém pode vir a mim se o Pai que o enviou me traga, e eu o ressuscitarei no último dia. Então, meus irmãos, como eu disse, é um paradoxo às vezes, né? Se por um lado nós podemos nos sentir seguros, confiantes, crendo no poder capacitador de Deus de nos conduzir, por outro lado, Deus espera que a gente lute e batalhe para viver a vida cristã agradável a Deus. Ele quer que nós nos edifiquemos uns aos outros, que nós oremos no Espírito, que nós nos guardemos no amor de Cristo e que nós preguemos o Evangelho para aqueles que estão se desviando ou para aqueles que estão longe do Evangelho. Então a Bíblia muitas vezes nos compara com ovelhas, porque somos propensos a vagar, a tropeçar, a se quebrar, né? Ou seja, a pecar, né? Então, Judas escreve que, apesar disso, apesar de que nesse mundo que nós vivemos, nesse mundo, eu às vezes penso assim, nesse mundo tenebroso que a gente vive, a gente precisa ter em mente que tem alguém cuidando de nós, alguém que guarda nós, Mas a gente não pode deixar de estar alerta para este mundo. O sistema, mundo que quer nos levar a pecar, a mesma nossa carne, os nossos desejos ainda que temos, do nosso eu, que também muitas vezes nos tentam a desviar do Senhor, ou a pecar, ou não dar glória a Deus, e até mesmo o nosso inimigo, que arranja todo esse mundo, as situações, enfim, tudo, para que a gente então se desvie do Senhor. A gente tem que ter em mente que, acima disso e de todos, há um Deus que é capaz de nos proteger dessas armadilhas, dessas pedras submersas, desses arrecifes, para que a gente não naufrague na fé. Para que a gente possa atravessar as tempestades com mão dada nele e até chegarmos àquele grande dia, quando estaremos diante dele. Judas nos encoraja a tirar os olhos de nós mesmos, a batalharmos pela fé, olhando e confiando naquele que é poderoso e capaz, e adorando-o, né? E o adorando como único Deus, nosso Salvador, nosso soberano, que a glória, que a majestade, que o império, que a soberania antes de todas as eras e por todos os séculos e agora, seja Ele. Amém. Então, dá para a gente perceber que nós somos chamados, amados e guardados. Aqui o Senhor está dizendo, então, que Ele vai nos guardar de tropeçar, que de alguma maneira Ele vai nos conduzir. Muitas vezes a gente nem entende, né? Como é que a gente chegou até aqui, como é que a gente está aqui. E a gente olha para trás e só vê o quê? A bondade de Deus ou a graça de Deus. A segunda verdade, então, é de nos apresentar irrepreensíveis e com alegria a Ele mesmo. Ora, aquele que é poderoso para vos guardar de tropeços e para vos apresentar com exultação imaculados diante da glória, ao único Deus, nosso Salvador, mediante Jesus Cristo, nosso Senhor. Então, a segunda afirmação que Judas faz aqui, e de fato é uma promessa, Judas está dizendo que Deus vai nos apresentar irrepreensíveis e com alegria. Mas não é só com alegria, é com exultação, é com grande alegria.
É como que se a obra que Deus está fazendo na nossa vida, quando chegar lá e Deus e o Senhor apresentar-nos a Deus, haverá uma grande alegria, uma grande exultação. Você é objeto, ou nós somos objetos de alegria de Deus, o dia que nós nos encontrarmos. Né? Já pensaram nisso? Na festa? Mas é o que Judas está dizendo aqui. É o que Judas está dizendo. Então, o segundo ponto de destaque, a segunda afirmação, ou a promessa, é que ele nos apresentará irrepreensível. Significa sem defeito, imaculado, perfeito. Será que hoje nós nos vemos assim? Nós nos encontramos assim? Será que nós somos perfeitos? Pense aí. Será que você é perfeito? Será que a gente se vê assim? Como Deus vai nos ver lá quando a gente chegar lá diante dele, diante da sua glória? Claro que não, né? Se formos honestos, puxa vida, né? A gente pode ficar com vergonha, né? Dos pecados que cometemos, dos maus pensamentos, das más palavras, dos maus comportamentos, dos olhares irados e quantas coisas, né? Que passam pela gente. Então, mas Deus vai apresentar-nos sem defeito diante da sua presença, sem culpa, sem mácula, perfeito. É o que o versículo 24 diz. Então, em relação ao tempo presente, ele é capaz de nos impedir de tropeçar em relação ao tempo futuro. Ele vai nos apresentar. Comentário expositivo de Warren, não sei como é que, né? Wiersbe, um desses comentaristas, ele disse assim que o propósito da salvação não é apenas resgatar pecadores do inferno, por mais maravilhoso que possa ser isso. O propósito maior da salvação é que Deus seja glorificado por toda a eternidade. A igreja hoje possui máculas e rugas, mas neste dia o povo de Deus se apresentará imaculado. Satanás não terá como acusar. A noiva será adornada com a justiça de Cristo para a glória de Deus. Sabendo disto, o cristão tem uma forte motivação de viver para Cristo, de obedecer a sua palavra. O cristão deseja alegrar o seu coração hoje enquanto aguarda com grande expectativa a alegria do encontro do céu. 1 João 3,3 diz assim: e a si mesmo se purifica todo o que nele tem esperança, assim como ele é puro. 2 Coríntios 5,21 diz assim: porque aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feito justiça de Deus. Em outras palavras, nós fomos incluídos na morte, no sepultamento e na ressurreição de Cristo. E por causa da nossa posição no Senhor Jesus Cristo, nós somos declarados justiça de Deus. Permanecemos completamente separados de qualquer coisa que tenhamos feito por nós mesmos. Efésios 1:3 diz assim: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestes em Cristo. Assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis perante ele em amor, e nos predestinou para ele para a adoção de filhos, por Jesus Cristo, segundo o beneplácito da sua vontade, para louvor da glória da sua graça, a qual nos fez agradáveis a si, no amado, no Senhor Jesus. Santos é a nossa posição hoje, essa verdade posicional. É a verdade para nós, que a gente dê importância para isso ou não, que a gente experimente isso ou não. É algo que o Senhor Jesus Cristo fez por nós. Né? Algo que o Senhor Jesus Cristo fez por nós. No momento em que depositamos a fé nele, fomos incluídos na morte e ressurreição. Fomos abençoados com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais. Estamos assentados com Cristo nos lugares celestiais. Essa é a nossa posição. E ele diz no versículo que sejamos santos e irrepreensíveis diante dele. Temos uma posição celestial em Cristo que só pode ser tomado pela fé. Ou seja, nós, diante de Deus, de fato, nós somos justos. Deus, o Pai, nos vê assim.
nos vê assim. Uma obra que Deus fez por nós, não de acordo com qualquer coisa que fizemos, mas de acordo com seu amor e graça. E claro, né, o fundamento é a obra na cruz do Senhor Jesus. Colossenses diz: e a vós outros também, noutro tempo, eram estranhos inimigos no entendimento pelas vossas obras más. Agora, contudo, vos reconciliou no corpo da sua carne pela morte, para perante ele vos apresentar santos, irrepreensíveis e inculpáveis. O fato é, meus irmãos, que surgiremos como indivíduos e seremos apresentados diante da sua glória, na sua presença, como sendo santos, irrepreensíveis, inculpáveis, acima de qualquer reprovação, somente por causa da obra do Senhor Jesus, da sua morte e da sua ressurreição. Esta é a maravilhosa verdade dos santos da graça. Nossas vidas estão escondidas em Cristo desde o momento em que cremos até o momento que somos levados para casa. E é por isso que estaremos diante dele sem falhas. Nós nos vemos hoje imperfeitos, fracos, mas Deus vê a vida do seu Filho, a sua justiça imputada a nós. E quando apresentar isso, com grande alegria ainda. Por isso que eu digo que na apresentação da irrepreensibilidade nossa, tem essa palavra que diz exultação. É um momento de grande alegria. Não apenas alegria em si, é uma alegria superior. Certamente essa alegria excede todo o nosso entendimento. Talvez uma imagem que a gente possa trazer dessa alegria está lá na parábola do filho pródigo, quando ele voltou. Vocês lembram lá da parábola, quando o filho voltou? Quando o pai recebeu o filho lá, ele disse para trazer um bezerro cevado, colocar uma túnica nova nela, sandálias novas, anel no dedo. O pai fez muito mais do que simplesmente receber. E ele fez mais. Vocês lembram o que mais que ele fez? Fez uma festa. Fez uma festa. Algo semelhante a isso. Então, quando nós chegarmos diante do nosso Deus, irrepreensíveis, por causa de Jesus, por causa da obra de Jesus, por causa da justiça de Jesus imputada a nós, é uma festa, é uma alegria, é uma felicidade que excede o teu entendimento, o nosso entendimento. E eu sou capaz de dizer para vocês que esse tipo de alegria, o nosso coração não está preparado. Não está preparado, porque somos pecadores, imperfeitos. O nosso coração, se o Senhor dar um pouquinho dessa alegria para nós, eu acho que nós morremos, dá um infarto. Isso é o que nos reserva. Então seremos apresentados sem defeito diante da sua presença com grande alegria, não apenas alegria, mas grande alegria. Essa alegria que eu acredito que seja de nós dois, mas o versículo aqui, ele dirige mais para a alegria do Senhor. Talvez é bom a gente lembrar aqui um dos meus versículos aqui preferidos, que está lá no Salmo 16, 11, que diz assim: na tua presença há plenitude de alegria. Então isso é certeza de que o dia que nós nos encontrarmos com o Pai vai ser uma explosão de alegria, de felicidade, que nós não podemos descrever, que ela é indizível. É algo sobrenatural, né? Está além do que a gente pode sentir ou ver. Essa alegria, essa passagem, então, fala muito mais da alegria de Cristo em nos apresentar ao Pai do que a alegria que nós experimentaremos. Um outro fato que fala de alegria, que está lá em Mateus 25. Mateus 25 fala da parábola dos talentos, né? Para aqueles que tinham feito o bem. O que Jesus disse? Muito bem, servo bom e fiel. Né? E o que ele diz depois? Entra para o gozo do teu Senhor. Então, muitas vezes nós não pensamos que o nosso Salvador, o nosso Pai, estarão cheios de alegria quando Ele nos apresentar a Ele mesmo, como ele disse assim.
estarão cheios de alegria para receber a noiva. Cristo verá todos os benefícios que ele realizou na cruz, como está lá em Isaías, e ele ficará satisfeito, prazeroso. Ou como Hebreus 12, 2 diz assim, também escreve sobre essa alegria, olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé, pela alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz. É a alegria de Cristo em nos apresentar como um espetáculo da sua graça divina. É uma obra que não poderíamos fazer por nós mesmos. Ou seja, é algo que nós não podemos fazer por nós mesmos. Primeiro porque a gente já ia cair, né? Muito menos íamos poder nos apresentar. Então, meus irmãos, então batalhar pela fé, edificarmos uns aos outros, orarmos no Espírito, manter-se no amor de Deus, fortalecer aqueles irmãos que estão fracos na fé, resgatar outros com todo o cuidado, Senhor, faz parte do nosso trajeto até o fim, e Deus usa os seus meios de graça, como diz o pastor Maico, né, para nos conduzir de uma maneira soberana e que muitas vezes a gente não sabe, a gente não percebe. Então Judas conclui a sua carta com esse louvor crescente, progressivo, soberano, onipotente, de autoridade plena. Ele oferece o seu louvor por meio do Senhor Jesus Cristo, o único mediador entre Deus e os homens, conforme Timóteo 2,5. Então, os atributos que Judas atribui a Deus pertencem a Deus eternamente, porque devemos andar em obediência à vontade de Deus, para que Deus receba a glória e para a nossa alegria. Para a nossa alegria. Uma das coisas que me encanta assim, o cristianismo e seguir o caminho de Deus, é que, na verdade, a fonte da alegria, ou a fonte da felicidade, ou a fonte da paz, ou o amor, se encontra na pessoa de Deus. Então, meus irmãos, quando nós andamos verdadeiramente como cristãos, né, edificando, né, orando, amando a Deus, isso é o que nos dá alegria, nos dá paz, nos dá confiança para andarmos, nos dá firmeza na vida cristã e nos darmos capacidade de lutarmos também a fé, de ajudarmos outros, né? Mas não é casual aqui que ele fala dos atributos de Deus aqui, né? Aqui ele fala, é uma das poucas vezes nas cartas aqui que ele fala nosso Salvador, mediante Jesus Cristo, Senhor nosso. E aí ele fala glória, majestade, império, soberania, de todas as eras, agora e por todos os séculos. Amém. Glória significa o quê? A soma total do que Deus é e do que Deus faz. O fato é que tudo que Deus faz e que Ele é glorioso e permanece para sempre. Quando ele diz majestade, a majestade refere-se à sua grandeza, à sua magnificência, à pessoa de maior valor no universo, Rei dos reis, Senhor dos senhores. Quando ele fala império, refere-se à soberania, ao domínio sobre tudo e sobre todas as coisas. O termo grego significa aqui força e poder, mas dá a ideia de controle absoluto de tudo que existe e de tudo que acontece. E a soberania refere-se, então, à autoridade que ele tem de usar o seu poder. Então, meus irmãos, esse é o que eu queria destacar hoje do livro de Judas. Apesar de que o objetivo do livro de Judas é batalhar pela fé, por causa que havia pessoas se fazendo de cristãos, se fazendo de crentes também, né? E se a gente não reconhecer, não ver essas coisas, a gente pode naufragar na fé, porque é o que eles queriam. Então, Judas combate isso o quê? Edificando-vos na fé, orando no Espírito, amando a Deus e
sendo firme no Evangelho, inclusive mudando a convicção de outros que possam ter em dúvida. Então Judas nos encoraja a tirar os olhos de nós mesmos, a batalhar pela fé, a edificar-nos uns aos outros, orando no Espírito, permanecendo no amor de Deus, fortalecendo, resgatando, salvando alguns, confiando naquele que é poderoso, naquele que é capaz e o adorando como único Deus, nosso Senhor, mediante Jesus Cristo, Senhor nosso, glória, majestade, império, soberania, antes de todas as eras e agora, por todos os séculos. Amém. Então saiba, meus irmãos, ou sabamos, ou tenhamos isso sempre em mente, né? De que Ele é capaz, poderoso, né? De não nos deixar tropeçar e de nos apresentar irrepreensíveis com exultação. Confie nele, confie na sua palavra, confie na sua fidelidade, no seu poder, que são os atributos muito claros que a gente vê aqui. E o adore. E sigamos em frente, porque esse mundo tenebroso ainda aguarda para nós, enquanto estivermos aqui, aflições. O Senhor Jesus nunca negou isso, que no mundo tende aflições. Tá? Vamos orar então. Nosso bom, amável, sempre louvável e único adorável Pai Celestial. A Ti, Senhor, que nos ama, que nos protege. A Ti, Senhor, que és majestoso, poderoso, justo, gracioso. A honra, Senhor, a glória, o louvor, com ações de graça para sempre. Te agradecemos pela Tua palavra, Senhor, hoje em especial pela carta de Judas, que nos motiva a lutar pela fé e de vivermos uma vida santa, justa e amorosa diante de Ti. Confiantes, Pai, de que o Senhor nos guarda e de que um dia felizes, muito felizes, além do que podemos imaginar, o veremos face a face. Honra e glória a Ti, Pai. Oramos a Ti no nome precioso daquele que é o único Deus, soberano, o nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.